Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Syntalks, podcast que conecta você com empreendedores e empresários com história de sucesso. Estamos aqui hoje com uma pessoa que é uma pessoa de carreira, mas é empreendedor, empreendeu dentro de uma empresa aí por mais de 20 anos, quase 25. Isso. Tive o prazer aí de passar sob a liderança dele em um período da minha jornada profissional, né? Então seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer. Muito obrigado pelo convite, Eugênio. É um prazer recebê-lo aqui. Né, o Marcelo, gente, foi o segundo líder meu da área de tecnologia. Então, meu primeiro emprego oficialmente mesmo quando CLT e desenvolvedor foi na Tecnisa, né, a empresa aí que o Marcelo fez a carreira e empreendeu a sua carreira ali dentro da companhia. Né, Marcelo, fala um pouquinho pra gente, se apresenta, fala um pouco da área de formação. Sim. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu iniciei na Tecnisa em 2022 como estagiário. 22? Isso. 22? 2022 não, me perdoa, 2002. Estou um pouco nervoso. Então, mas o 22 parece 2022, que foi na vida já, né? Não, 2002. Eu sou formado em eletrônica, técnico de eletrônica pelo Cefet. Entrei para a área de tecnologia a partir de uma oportunidade na Tecnisa em 2002. E me apaixonei totalmente pela tecnologia, por desenvolvimento e por tudo aí ao redor desse segmento, dessa área de tecnologia. Me formei em sistema de informação pelo FMG e fiz realmente minha carreira inteira na Tecnisa. Comecei como estagiário, dev, posteriormente eu passei analista de sistema, coordenador, gerência, até chegar atualmente na condição ali de ser um head de produtos. Uhum. Dentro da própria empresa ali, eu trabalhei com a parte ali de compras, suprimentos, operador logístico. Trabalhei também com a parte nosso segmento ali voltado mais para tecnologias no campo de retail, de varejo no geral. Parte também de alimentação corporativa ali, que é o Tech Food. E atualmente eu sou o head de produto do HCM, que é a nossa solução ali voltada mais para DP e recursos humanos. Uhum. O que significa HCM, Marcelo, para quem não está no ecossistema? Human Capital Management. Basicamente, como o próprio nome diz, a gente está realmente explorando e principalmente explorando tecnologias também de inteligência artificial, até para a gente efetivamente não fazer simplesmente a gestão de funcionários, mas a gestão do capital humano, de pessoas que, para todas as empresas, é o bem mais importante, é o bem mais relevante de qualquer empreendimento, de qualquer negócio. Né? Uhum. Se tirar o capital humano, não tem nenhuma empresa. Né? Exatamente. É tão importante, né, a gente ter esse cuidado. Isso. Né, com o capital humano, né? E principalmente atualmente, igual nós estávamos falando ali, da dificuldade realmente da sensibilização das pessoas, da sensibilização dos profissionais ali, do engajamento, da motivação, da possibilidade ali de até continuidade, de retenção desse profissional, da manutenção da continuidade desse profissional nas empresas. Então, realmente, as soluções de tecnologia tendem a ajudar também o negócio, extrapolando até o que a legislação pede, o que os processos de DP, RH, leis trabalhistas pedem. Uhum. A gente realmente tem que extrapolar isso, trazer informações ali para a gestão dessas pessoas, para a gente garantir que as pessoas continuem nos negócios e continuem com felicidades e engajadas ali a missão das empresas onde elas trabalham. Né? Uhum. Então esse é o objetivo nosso na atualidade. E, igual você falou, entrou lá em 2002. 2002 para aqui tem um tempo, mais de 20 anos. Sim. E se uma empresa faz a mesma coisa há 20 anos, eu digo que ela não estaria mais aqui. Então, o que a Tecnisa fazia ali a nível de sistema em 2002 foi evoluindo ao longo do tempo, acompanhando a tecnologia e mercado. Com certeza. A empresa já tem 35 anos de mercado e, obviamente, ainda mais na tecnologia, que ela muda o tempo inteiro. Se continuássemos fazendo as mesmas coisas e da mesma forma, provavelmente não estaríamos aqui mais hoje. Então, a tecnologia nos obriga a estar o tempo inteiro nos atualizando e também diversificando os nossos negócios. Uhum. Uma empresa que lá no início iniciou ali como uma fábrica, pegando as opções, a disponibilidade ali de clientes que apareciam, se descobriu ali como uma empresa com um viés muito interessante, muito relevante no contexto da food service no geral. Uhum. Começou ali como soluções para restaurantes corporativos. Uma vez que os restaurantes corporativos também estão automatizando alguns negócios e estão diversificando, entrou a nossa parte do varejo ali, que é o retail, e posteriormente, até para dar sustentação a todos esses carros-chefes, surgiu o ERP, e nesse contexto inteiro ali do nosso ERP e os módulos que compõem o ERP, surgiu também o HCM, né, para dar continuidade ou para manter a completude, né, do ERP ali.
Eu posso falar que eu passei um período ali na Tecnisa, né, Sim. da qualidade do sistema e da robustez dele. Sim. Né? Quando a gente pega um sistema aí da Tecnisa, né, seja um HCM, um RP ou TechFood ou qualquer uma outra linha, né, são produtos muito robustos, né? Com certeza. Né? Como que é manter uma empresa de 35 anos, né, atualizada tecnologicamente? Que quando você entrou como estagiário era uma tecnologia e um foco no produto. Sim. Como que é feita essa manutenção? Como que foi o acompanhamento seu dessa tecnologia ao longo desses anos dentro da empresa? Obviamente a tecnologia vai mudando, mas que bom também que a tecnologia também dá melhorias ou possibilita, né, melhorias de processo. Então lá atrás, quando eu iniciei, era um processo de desenvolvimento meio que cascata, né? Então eram processos mais burocráticos de desenvolvimento, questões de especificações, eventualmente desenvolvimento era um pouco mais moroso. E com o tempo, a própria tecnologia revolucionando, as metodologias também revolucionando, metodologias ágeis, a questão ali da inserção dos pipelines ali para desenvolvimento, que trouxe a possibilidade da gente estabelecer etapas ali nesse processo de desenvolvimento. Tudo isso ao longo desses 30 e poucos anos, no meu caso ali ao longo de 25 anos, realmente foi muito considerável, foi muito relevante ali. Para quê? Para a gente dar maior celeridade, que hoje em dia as pessoas, até pelo fato do software não ser um bem palpável, as pessoas têm aquela expectativa ainda, é só um botãozinho, é só uma coisinha e tudo, simplifica um pouco. Para a gente atender essa expectativa é necessário celeridade, mas a celeridade ela não pode ser negligenciada, principalmente que lá atrás, quando eu iniciei, tudo era on-prime, eram instalações locais, o impacto de, por exemplo, uma atualização, um deploy em produção, era único, exclusivo ali de quem fez a atualização. Exato. Agora, por exemplo, na solução igual a nossa, que eu sou o head na atualidade do HCM, é uma solução SaaS. Então, se não passarmos por toda a etapa ali do nosso pipeline e etapas ali contundentes e alguma delas automatizadas por IA ali para garantir a qualidade, é quase impraticável a gente atender aos clientes com a velocidade que nós atendemos na atualidade, com o volume de features que a gente libera a cada 15, 20 dias e com a estabilidade, que é o mais importante. Principalmente nesse contexto de DPRH, imagina o impacto negativo que daria, por exemplo, se a gente fizer uma atualização e tudo com alguma não conformidade. Isso aí é um impacto para as empresas é muito grande, uma folha de pagamento, o impacto na vida dos profissionais, dos funcionários dos nossos clientes realmente é considerável. Então, se todo software exige a qualidade do desenvolvimento e essa qualidade na atualidade ela é muito facilitada até por agentes de IA e tudo, a gente consegue realmente envolver agentes de IA em todo o processo nosso de desenvolvimento na atualidade. Sem isso era impensável a gente atender as expectativas, mas com segurança, sabe? Porque é complexo isso, né? Isso. Hoje tem dezenas de centenas de clientes e às vezes a demanda de um cliente específico para uma mudança vai impactar todos. Exato. Então garantir que aquela mudança não impacte negativamente todos os clientes, eu acredito que tem mudanças que vocês têm que falar não também, né? Isso, exatamente. A gente, no processo de desenvolvimento, no primeiro momento, as features, as soluções ali, as sugestões de melhoria dos clientes, ela passa por um comitê interno, a gente, após passar por esse comitê, a gente faz uma priorização ali das features, a priorização leva em conta, assim, obviamente, legislação, essas questões ali, ou questões do próprio roadmap internas ali da Tecnisa, são definidas por nós e são priorizadas por nosso time de inovação. As features, as demandas que são oriundas dos clientes, realmente elas passam para o comitê e uma vez aprovadas, aí elas são priorizadas também e entram na linha de especificações técnicas ali quando necessário e desde a especificação ali com agentes de IA que nos auxiliam ali na elaboração dessa documentação e até geração de proposta. E, posteriormente, quando cai ali na esteira de desenvolvimento, o processo do Scrum normal. Na atualidade, a gente usa um Scrum, mas com algumas adaptações ao framework ali. Algumas questões de Kanban também, pelo fato de termos que priorizar algumas demandas ali de forma mais emergencial. Mas, em linhas gerais, uma vez que a gente automatizou a especificação, geração das propostas ali dos clientes e caiu na esteira de desenvolvimento, todo o nosso processo, a pipeline ali no Git, nos repositórios, é feita em conjunto com agentes de IA. Então, hoje a gente tem a IA tanto para a especificação como a geração das especificações e das propostas de valor. A gente tem também a IA no momento ali da auditoria do código. Então, mesmo antes de um merge request ali, de um pair programa, de um teste em par ali,
a IA já está atuando ali para poder realmente refatorar, fazer sugestões de melhoria do negócio. Posteriormente, no momento de teste, são testes automatizados ali, inclusive os testes de regressão, pré-produção. Então, toda a cadeia nossa de desenvolvimento, realmente, ela está, na atualidade, sendo auxiliada ali por IA. A diferença na atualidade, quando eu comecei, é que nós tínhamos todos esses processos também. Repositórios, eles davam menos ali possibilidade de se mapear uma pipeline ali dentro do próprio repositório, mas a gente já tinha, desde lá de trás, essa necessidade, esse olhar atento para a qualidade, né? Então, principalmente que nós temos orgulho, igual eu estava falando antes contigo. Eu entrei lá como estagiário, nosso público na atualidade, assim, profissionalmente anualmente são 2 a 3 entradas de turmas de 20 a 30 estagiários, então realmente é o nosso público-alvo, é o primeiro emprego, e também trabalhar esses novos profissionais, a nossa cultura, a cultura Tecnisa de ser. Então é muito importante, já que são profissionais assim, estagiários, são profissionais júniores, trainee, é importante realmente a gente privar da qualidade, e isso é desde lá de trás. Então normalmente tem um onboard ali com acompanhamento do profissional cujo nível de senioridade é maior. Só que lá atrás era tudo muito manual, né? Era tudo muito... A qualidade dependia de um olhar atento. Nosso time de testes ali, que garantia da qualidade do QA, realmente era um time mais robusto, porque dependia realmente do teste fazer um teste integral da versão, às vezes quando fazia uma subida de versão. Então os processos foram melhorando nessa linha também. Ao longo desses anos foram várias certificações também, MPS, BR, CMMI, certificações na área de tecnologia, que hoje, na atualidade, essas certificações foram importantes para direcionar o caminho, direcionar nossos processos internos. Mas a maturidade aí desses processos, ela está muito mais voltada ao nosso olhar atento mercadológico mesmo. Então, o tempo inteiro, com certa recorrência, a gente tem até um processo interno, um projeto interno lá, que é a Unitec, tem treinamentos de liderança constantes, palestrantes externos ali, tecnologia, muito benchmark também, igual nós estávamos falando, Belo Horizonte, Minas Gerais como um todo, é um celeiro de tecnologia incrível, fantástico. Nós temos muito network a ser feito aqui, benchmark aqui, outras empresas e tudo dos negócios ali de tecnologia, e tudo isso fez com que ao longo desses anos a gente realmente amadurecesse os nossos processos até chegar ao patamar que temos na atualidade. 35 anos, líder no mercado de tecnologia ali na parte de food service. Se comparado às demais verticais, o HCM é mais um jovem, né? Ele começou em torno de 8 anos. Então, são desafios distintos pela maturidade das verticais, mas ainda assim são desafios, mas o lado bom disso é que eu tenho uma tecnologia voltada ali à gestão de DP, RH, do capital humano, mas que ela já nasceu SaaS, ela já nasceu usufruindo dessa tecnologia, todas essas opções de ferramentas, e ela já nasceu numa empresa consolidada, que foi algo que nos deu a possibilidade ali de crescer com segurança, crescer com uma base de cliente consolidada e crescer com esse controle, crescer de forma robusta, mas ao mesmo tempo não temerária, com processos seguros, processos maduros estabelecidos. É mais uma questão do envolvimento ou de uma necessidade da Tecnisa realmente de expandir seus leques, expandir os segmentos de negócio, né, dela. Sempre de olho no mercado e preocupado com a qualidade ali. Exatamente, entrega, né? É fundamental isso. E Marcelo, falou aí de IA em todos os processos. Sim. A turma lá não tem medo a pegar o emprego deles, não? Como que tá esse sentimento lá? Porque em tudo quanto é área tem essa pulguinha, né? Sim, eu não posso responder por toda a turma, né? Por hora, a gente tem usado muito a IA assim como uma ferramenta para agilizar realmente, e de fato ela acelera. Fico pensando se na época eu comecei lá em 2002, se tivesse ali essa disponibilidade de IA e tudo ali, essa questão esse mundo de possibilidades ali para poder fazer o desenvolvimento, para poder fazer um desenvolvimento ali quase como usando a IA ali, conversando com a IA ali. O quanto eu já não teria produzido assim, ainda mais, né, de códigos, mas hoje a gente enxerga como uma ferramenta, e eu acredito o seguinte, é o que eu falo para as pessoas que estão sob a minha responsabilidade ali na gestão. É fundamental a gente incorporar a IA no nosso dia a dia.
essa questão de ser temerário, de ter medo da IA, para mim, ela não vai mudar o fato da IA e dos algoritmos estarem cada vez mais avançados e tudo. Então, nós temos é que nos adaptar ao cenário atual, aprender a utilizar essas ferramentas, e aprender a utilizá-la como ferramenta, não como substituto de nós, seres humanos, não como substituto daquilo que nos motiva a viver, do sentimento, das emoções, dos relacionamentos interpessoais, mas como ferramenta do dia a dia para acelerar ali aquilo que é mais, que pode ser automatizado e eventualmente nos direcionando os nossos trabalhos ali para um trabalho mais analítico, um trabalho mais realmente de nos aproximarmos de pessoas, de intensificarmos o relacionamento ali e também ouvirmos mais os clientes, suas necessidades, realmente aproximar do cliente no sentido mais humano da palavra e automatizar aquilo que o cliente deseja a partir do entendimento ali das suas expectativas, sabe? Então, utilizá-la como ferramenta, mas medo da IA, infelizmente, nós não podemos ter, ou felizmente, não sei, mas o fato é que o medo dela, eventualmente, pode amanhã ou depois nos tirar do mercado. Então, é melhor incorporá-la de forma controlável, entender seu potencial e utilizá-la sempre que necessário a automatização. Eu sempre falo aqui, já passamos aí tudo quanto é área aqui batendo papo, da área médica, área jurídica, área de tecnologia, e é um consenso dos líderes que utilizam a IA, que ela é uma ferramenta, ela não é um estagiário que vai ganhar uma promoção e roubar seu emprego, mas ela é uma ferramenta que veio para acelerar os nossos processos, diminuir erro e aumentar a qualidade. Exatamente, e é dessa forma que nós estamos utilizando na atualidade, como uma ferramenta, como mais uma ferramenta, como mais um auditor, como mais um contribuidor ali no trabalho, que é o trabalho ainda dos nossos profissionais, dos funcionários da empresa. Enquanto líder, Marcelo, eu vejo alguns líderes que até institulam que assim, corporativamente não se usa IA. Vamos pegar o GPT aí, que é o mais conhecido, para geração de texto, utilizar no dia a dia para fazer o trabalho, porque deixa o funcionário, entre aspas, mais preguiçoso. Qual que é a sua visão isso enquanto líder? Você incentiva no HCM utilizarem? É um incentivo da Tecnisa? Como que é a IA dentro hoje aí da operação? No caso, assim, a Tecnisa como consenso, obviamente, tem aquela institucionalização. Então, nós temos algumas iniciativas, como por exemplo, a gente já está usando o Cursor para IDE ali, substituindo o VS Code, porque a gente tem algumas automatizações até de especificações técnicas que o próprio Cursor está disponibilizando para a gente. Então, tem algumas iniciativas ali que são institucionais, mas nada muda a independência, a autonomia entre os times. No meu caso, eu deixo em aberto, mas eu tenho a tendência a solicitar que eles utilizem ainda mais. Obviamente, não utilizar assim a todo momento, a ponto de você ficar tão robotizado que você não ser uma pessoa ou perder sua personalidade. Pensa, né? Pensar exatamente isso, não nesse sentido. Mas, eventualmente, ali, de repente, no momento ali de um momento um pouco mais, com uma fricção maior com o cliente, um momento de um conflito natural, vai acontecer isso entre áreas, eventualmente utilizar ali para dar uma ponderada no meu texto, eventualmente dar uma organizada em ideias que eu já tenho, mas não a IA, o chat que seja, como um produtor ali das minhas ideias, muito mais como o refinamento das ideias que partiram de mim. O tempo inteiro eu incentivo o pessoal a utilizá-lo de fato. Agora, tem questões mais institucionais porque nós precisamos fomentar nisso, inclusive nas nossas próprias soluções. Então, por exemplo, o reconhecimento facial, a análise preditiva, que no passado aí o pessoal falava que era que a mineração de dados, a análise preditiva e tudo para tomada de decisão. No caso, por exemplo, a gente estava falando de mão de obra, né? Então, você cuidar desde o processo do início ali, da humanização da entrada do candidato, quando ele virou um funcionário da empresa, até o off-board dele ali, ele de fato é uma vida inteira ali dentro da empresa, o contrato inteiro. Então, tudo que tiver também de tecnologia nesse contexto, para poder auxiliar ali o gestor na tomada dessa decisão ou na manutenção do funcionário, é fundamental. Então, uma análise preditiva, por exemplo, que considere indicadores passados ali do absenteísmo dos funcionários, por exemplo, para poder ver uma tendência, um indicativo ali que o profissional não está indo bem, que eventualmente ele pode se desligar,
ou eventualmente eu posso ter ali algum processo trabalhista de acordo com alguns indicadores também. A IA ela pode contribuir também nesse processo de gestão e na tomada da decisão, mas em hipótese alguma ela vai substituir ali a tomada da decisão em si. Ela vai ser só um acelerador ali da disponibilização da informação de forma um pouco mais estruturada, sabe? E com rapidez. Porque uma vez que eu usufruo da rapidez que essa ferramenta disponibiliza para mim, as minhas decisões também passam a ser mais rápidas. E a gente, exato. E a gente sabe que hoje em dia se adaptar com a velocidade da tecnologia, com a velocidade com que se muda os negócios na atualidade, com a velocidade do mundo como um todo, né? Se adaptar e ter ferramentas e ter informação ali just in time é fundamental para que a tomada de decisão aconteça o mais breve possível, né? Que isso aí pode ser decisivo à continuidade ou não de um negócio, ao crescimento ou não de um negócio. Então, o gestor ter essa ferramenta é fundamental e os profissionais abaixo desses gestores utilizarem isso a favor também, vai dar também aceleração ali no geral à operação deles do dia a dia. Então, tem a parte institucional, mas se você perguntar ao Marcelo, o gestor, respondendo por si mesmo, eu incentivo o pessoal a utilizar sempre, sabe? Mas nessa linha de melhorar, não fazer por ele, exatamente, né? Melhorar, refinar, facilitar, mas nunca fazer por ele. Eu conheço alguns profissionais que nem lê o texto que a IA fez, já manda, né? Exatamente. Aí vai de repente, finalzinho ali, posso melhorar? Isso. O que eu posso melhorar para você? Ou então, de repente, ele dá uma viajada lá em uma receita de bolo no meio desse texto, qualquer coisa desse tipo. Então, eu vivenciei isso, eu tô no mestrado no FMG. Sim. Aí um colega nosso, um trabalho em grupo, fez um texto e mandou. Tinha até uns risquinhos de antes que começa e termina, assim, do jeitinho. Aí eu mandei assim pra ele aqui, fulano, você leu? Não teve o trabalho de tirar o cabeçalho, o rodapé? Não, pior de tudo, ele não leu, não fazia sentido algum o texto, no contexto do grupo. Sim. Aí eu falei assim, colega, você leu? Aí ele, não sei o que, eu usei, mas ela me ajudou. Eu falei, gente, não é assim, né? Sim. Manda fazer copia e cola, não tem um senso crítico, né? Sim, e aproveitando até que você falou isso, eu acho que é um desafio até acadêmico. Eu estava pensando, por exemplo, mestrado, doutorado, porque, igual eu falei, nós na Tecnisa, nós temos um público ali, uma empresa de jovens. Muita gente jovem, renovando o tempo inteiro o quadro profissional. Vocês estão com quantos profissionais de tecnologia aproximadamente? De tecnologia mesmo, nós temos na atualidade 15 pessoas de tecnologia. No segmento inteiro, contando comercial e tudo, são 50 profissionais. Só HCM. Só no HCM. A empresa, como toda a Tecnisa, em torno de 400, 450 profissionais, né? Mas, falando disso um pouquinho, a parte de ser jovem, enfim, eu pensei, a parte acadêmica, né? Por que eu não fazer para pessoas, ou não dar continuidade à minha carreira também, eventualmente ajudando, apoiando na aprendizagem desses novos profissionais. Então, mestrado, doutorado seria algo natural que fosse feito. Mas eu fico imaginando o desafio, né, dos professores na atualidade terem que lidar aí com esses chats, GPTs, enfim, que geram, que automatizam a informação e tudo. Como que é o desafio deles, né? Porque hoje a informação está ali, né? Eventualmente o desafio deles é muito mais preparar os alunos a como utilizar aquela informação ali para o benefício do negócio, daquilo que eles desejam ali para o futuro. Realmente deve ser um desafio ser professor na atualidade. Eu acho, e eu acho que a própria classe de professores estão entendendo ainda, né, como se portar. Exato. Né? Então eu tive já 2 perfis de professor, o que fala tudo que usar IA eu vou dar 0, o do que fala a IA tá aí, então eu vou subir a régua das exigências, que aí vocês quebram a cabeça com a IA. Porque ela tá aí, vocês vão usar, não tem como. Né? E eu tô mais para a linha desse segundo, que já que temos facilidade, vamos subir a régua que a gente foca na qualidade. Exatamente. Né? Não no volume ali de texto, de escrita, né? Mas de fato tá um desafio, né? Imagino que tá um desafio, mas esse segundo me parece ser o melhor caminho, porque você está incorporando ela no seu dia a dia, você não está resistindo àquela, porque eventualmente se você promove uma resistência à IA, eventualmente você vai estar tirando seu aluno, tirando seu profissional ali, do mercado, das possibilidades, ou de algo que, naturalmente falando, tende a avançar muito rapidamente aí pelos próximos meses, anos. Exato. E eu aprendo muito quando eu estou fazendo coisas com a IA ali, conversando, eu aprendo, de fato, tiro dúvidas, vou construindo meu entendimento com aquilo. A partir do eu só não falo faça, não, quero entender. Isso, entender por que razão nós vamos seguir nessa linha, geração de prompts ali para poder facilitar, estruturar.
Na atualidade eu uso a IA, assim, inclusive para estruturação do meu dia a dia ali, das minhas rotinas, assim, até eu como head, eu preciso organizar minhas Muita atividades. informação, né, Marcelo? Isso, exato. E aí eu preciso organizar, eu utilizo ela o tempo inteiro, e não só ali, também na rotina do dia a dia, planejamento de viagem, planejamento da casa, do dia a dia, enfim. Realmente é utilizar como ferramenta, mas nunca pensar nela como substituta do ser humano Marcelo, do head Marcelo, do amigo, do Uhum. pai, do marido, enfim. Tem que separar as coisas, mas ficar alheio a ela, ou eventualmente ficar temerário que amanhã ou depois ela possa tomar nosso serviço ou roubar nosso serviço, eu não acho que é o melhor caminho, não, sabe? E eu falo, se for para roubar, vai roubar. Então, deixa eu Exatamente, aprender a pelo usar. menos deixa eu aprender, né? Deixa eu aproveitar enquanto eu tenho ainda para Exato, poder quanto matar entender. alto, né? É. Porque esses meninos que começam a programar hoje em dia, eu falo, gente do céu. Porque antes pra gente achar um erro, às vezes, o que era aquele bendito aquele erro, era quase que um dia ali debugando o código, Isso, né? exatamente. Hoje você pega o erro, joga, pá, Sim, resolve. dá aquela satisfação no fim do dia, eu encontrei, mas o tempo que se leva para poder identificar Era é tudo muito. dependendo Eu lembro que a disso. gente ficava debugando ali, passava pelo frame, ok, Isso. caçava cadeira, Isso. até achar o bendito do erro. Hoje em dia eu falo, gente do céu. Isso, hoje está muito. Facilidade, A né, de facilidade é resolução. outra, isso. E isso também leva, obviamente, uma pressão e tudo, que tem que ser feita de forma cadenciada, bem cautelosa, bem propositiva e construtiva e engajada, porque a tendência realmente é maximizar a produtividade, mas a gente não pode maximizar a produtividade de forma desumana. A gente tem que ter um equilíbrio ali, de forma que as pessoas não percam a qualidade de vida ali e entendam o negócio, o engajamento ali. Isso é fácil, no meu caso, principalmente, porque eu sempre fui um líder que eu sempre tive a iniciativa de ser transparente, principalmente no início de alguns novos negócios, igual foi o caso do HCM, eu sempre tive muita transparência e tentei fazer os profissionais que estavam ali no time, com o nosso time, a serem realmente engajados, entender o momento, o que o projeto precisava ou não. O aumento de produtividade que a IA vai trazer, ele realmente vai trazer, ele acelera muita coisa, mas não pode acelerar as coisas de forma desorganizada ou desumanizada, sabe? A gente tem que, e é um desafio também para reter pessoas, as pessoas se sentirem também parte de algo importante, né? Parte de algo que vai gerar valor. Então, quando a gente recebe o elogio do cliente, quando sai uma feature nova, uma funcionalidade nova e tudo, eu faço questão de sensibilizar o time ali, compartilhar com todos, porque não é o crescimento da Tecnisa ou o crescimento do Marcelo, mas é o crescimento de nós todos, e eu tenho um time, que bom, né? Que eu tenho a oportunidade de, além de outros desafios que eu vivenciei na Tecnisa, mas estar numa nova vertical na Tecnisa é isso, assim, é iniciar, é ver o trabalho crescendo, ver a gente crescendo exponencialmente ganhar ali. Forma, né? Isso, ganhar forma e tudo, porque é o momento mais maravilhoso ali de um projeto, na minha visão. É sensacional, e o time é engajado com isso também, sabe? Falando sobre liderança, Marcelo, né? Fui liderado por você, né? Enquanto líder, sempre muito transparente, muito humano, né? Procurando entender o lado da pessoa antes de entender o funcionário, né? E então, assim, tive um prazer, né, de estar ali com você durante um tempo. Qual foi o maior desafio enquanto Marcelo líder? Quando ele esteve na posição de ser líder ali, seja no HCM, enquanto diretor, head de produto da HCM, ou enquanto gerente, gestor ali dentro da companhia? Sim, eu diria que, eventualmente, são vários desafios ao longo desses anos. Eu não sei se eu conseguiria destacar o maior desafio deles, né? Eu diria que talvez o maior desafio ao longo da minha jornada profissional, o HCM, que é um desafio mais recente, ele é um maior desafio, não é só porque eu tenho memória curta, os cabelos brancos já estão denunciando, não. Mas eu diria que é porque realmente eu me engajei nesse projeto como projeto da minha vida. E assim como qualquer início ali de um segmento, de uma área nova, dentro de uma empresa que já é consolidada em outro segmento, que é de food service, o maior desafio seria sensibilizar os demais integrantes da empresa inteira, até com os jargões, né, de DPRH, mudou muito o segmento, né? Então eu falava em cardápio, falava em terminal de autoatendimento, TAA, falava com facilidade em ponto de venda, caixa, enfim, eu comecei a falar de leis trabalhistas, folha de pagamento, turnover,
rotatividade, retenção, enfim. Então, de certa forma, o maior desafio foi os primeiros integrantes dessa startup ali que nós iniciamos ali dentro da empresa, tentarem sensibilizar os demais integrantes e até os investidores que realmente valeria a pena acreditar na gente, que a gente ia ter um crescimento exponencial muito em breve e que valeria a pena acreditar no HCM e na oportunidade da Tecnisa ser reconhecida não só como uma empresa ali que é líder de mercado de food service, mas como uma empresa também com softwares sensacionais para departamento pessoal e recursos humanos. Então eu diria que esse último desafio foi realmente o mais desbravador. Como líder, pensando um pouquinho em equipe, vai de encontro ao que eu falei há alguns instantes. Realmente, na atualidade, é um desafio reter pessoas, tentar gerar um ambiente sempre promissor ali ao engajamento, a compartilhar ali os valores que são gerados ali, para que as pessoas acreditem no sonho junto contigo. E eu não acho que isso é possível sem transparência, sem humanidade, e ao mesmo tempo sem transparência nos bons e nos momentos ruins também, né? Porque a liderança é uma montanha-russa de fato, né? Então não é só vida, não teve 23 anos, 24 anos de vida boa lá, não, Marcelo? Não. Teve baixos também. Tivemos alguns obstáculos ao longo do caminho, mas o mais interessante é que, primeiro o seguinte, tem que partir de si mesmo a vontade, né, de vencer esses desafios, de procurar alternativas, e quando a responsabilidade está contigo, cabe a você realmente ser o promotor também da solução. Então foram inúmeros desafios ao longo desse ano, mas, igual eu falei, um time jovem, estar trabalhando numa empresa que sempre me concedeu empreender dentro do próprio negócio, em torno de 7 anos ao longo dessa jornada, 7 anos eu sempre tive a oportunidade lá dentro de trabalhar com novos projetos, então isso fomentou também minha criatividade e tudo, mas fato é que trabalhando com gente jovem, trabalhando numa empresa, num local que você realmente acredita nas pessoas, torna esses desafios mais fáceis, né? Porque, não sei se você se recorda, mas o ambiente da Tecnisa é um ambiente incrível. Isso é notável. Todos os ex-profissionais, inclusive, assim, que já não estão conosco, eles falam de fato que é um ambiente diferenciado, muito colaborativo. Então, tivemos inúmeros desafios ao longo do trajeto, mas eu nunca me senti sozinho. Então, isso aí eu acho que tornou esses desafios superáveis, né? Bacana demais, Marcelo. Isso. Né, gostei demais do papo, né? Sempre bom eu sempre trago, né? Eu tento trazer dois lados, que é o empreendedor startupeiro, Sim. que é o maluco ali que vendeu o carro para empreender, mas aquele maluco também que se dedica ali dentro de uma empresa, empreendendo dentro da companhia, acreditando dentro daquilo, né? Sim. Pra gente justamente desmistificar, que às vezes o pessoal acha, não, empreender é só abrir o CNPJ e ir pra rua. Mas não, tem como inovar, tem como desenvolver novos produtos dentro de uma companhia também. Né? Que é o caso aí de sua trajetória, que é muito bacana, inclusive. Sim. E Marcelo, pra gente fechar aí, eu queria que você deixasse uma dica ou um conselho para aquele profissional que quer empreender dentro de uma companhia, quer criar uma carreira e quer ter essa jornada, né, assim como você teve, né, de estagiário ali a head de produto. Sim. O que eu costumo falar assim com os profissionais com os quais eu tenho o prazer de trabalhar é o seguinte: apesar de todas as oportunidades, apesar de termos assim um mundo, principalmente em Minas e tudo, de tecnologia incrível ali e de muitas oportunidades nesse sentido, finalize, conclua, feche os parênteses daquilo que você se propôs a fazer na sua vida. É fundamental. A gente estava falando há um tempo atrás, assim, o sim, às vezes a gente não vai saber para que eu vou dar sim, mas se dê oportunidade de conhecer as coisas, de fechar os parênteses, de realmente se desafiar e realmente concluir uma etapa, concluir ali um objetivo seu pessoal, para você entender, através dessas oportunidades aí, o que de fato ali são suas competências, suas melhores skills e até aquilo que te traz felicidade. Se a gente não se propuser a fazer algo, a gente não vai se descobrir. Então, continue empreendendo, seja através de um CNPJ novo, seja através de uma trajetória similar à minha, mas continue acreditando com o fato de se dar oportunidade
para continuar crescendo e para continuar aprendendo, que é o mais importante. E nunca deixe de aprender, porque principalmente com a tecnologia que muda o tempo todo, principalmente com esse mundo ligeiramente caótico que vivemos, assim, aprender é algo que nos dá satisfação pela vida inteira. Exatamente. E gostei muito dessa frase, que é fechar os parênteses, né? Exato. Porque hoje, vamos falar dos jovens, Uhum. mas grande maioria, até mesmo os mais adultos, mais velhos, né, estão muito sem paciência para esperar os ciclos, né, se fecharem, né? Exatamente. Então começa aqui, não gostou, próximo, né? Isso. Não dá o tempo ali de maturar, de entender. Eu falo assim, gente, até a luz do sol demorou 8 minutos para chegar aqui, mas a gente tem que dar o tempo para as coisas, né? Exatamente. Vamos dar o tempo para as coisas, vamos fechar parênteses, vamos nos dar a oportunidade de ver o que eu posso aprender mais com aquilo ali que eu estou construindo, sabe? E vamos construir um legado, pequenos ou grandes legados, mas vamos ao longo da nossa trajetória construindo legados ali, construindo boas histórias, construindo relacionamentos. Eu acho que é fundamental, sabe? Maravilha. Marcelo, obrigado pela presença. Alô, eu que agradeço, Eugênio. Obrigado, gente. Fechamos mais um episódio do Syntalks. Obrigado, turma.